Olá, querido, querida, nós estamos conhecendo o pensamento de Antônio Gramsci, um dos intelectuais mais significativos nessa tradição que se estabelece depois da morte de Marx e que a gente está chamando de marxismo pós-Marx. São várias correntes de pensamento. Nós estamos percebendo, por exemplo, no plano político, o distanciamento entre uma ala mais moderada, que está sendo chamada genericamente de socialista, e uma ala mais radical, que a gente está chamando genericamente de ala comunista. Mas essas diferenças e novas, vamos dizer assim, teorias e acréscimos àquilo que Marx tinha formulado vão aparecendo não só no plano da política, no plano da economia, no plano da cultura, no plano da ideologia. Sim, Gramsci é um pensador que deu contribuições importantes, por exemplo, nas concepções políticas. Ele mostra, especialmente num dos clássicos que ele escreveu, Maquiavel, a política e o Estado moderno. Ele procura mostrar quais são os mecanismos da política atualizados, ou seja, não só toma as velhas concepções de poder, que vem lá de Maquiavel, ou seja, a questão da racionalidade, a questão da desidealização da política, mas ele também dá contribuições importantes, por exemplo, ao mostrar que o domínio de uma classe sobre o resto da sociedade se baseia em dois mecanismos fundamentalmente. O mecanismo da coerção, quer dizer, do uso da violência quando é necessário, e normalmente esse mecanismo é utilizado em última instância, quando as elites se veem seriamente ameaçadas. Vamos pegar um exemplo clássico. Brasil de 64. Um presidente comprometido com reformas que interessam as camadas populares, a elite apavorada com as mudanças que ele pretende realizar e com a pressão dos setores populares que reivindicam mudanças e reformas, né, cada vez mais significativas, faz o quê? Percebe que vai perder o controle da situação, que não vai ter mais como manter esse domínio sobre a sociedade e apela para um governo ditatorial que, através da violência, da repressão e da censura, vai garantir o domínio dessa classe sobre o resto da sociedade. Ora, Gramsci percebe então que o mecanismo da coerção é utilizado só numa situação extrema, quando as elites se sentem fortemente ameaçadas, seriamente ameaçadas, mas que no dia a dia, no cotidiano, a dominação de uma classe se baseia muito mais no consenso que ela consegue estabelecer dentro da sociedade. E esse consenso tem a ver com a dominação ideológica, ou seja, com um conjunto de ideias, de valores que são difundidos dentro da sociedade, que acabam sendo predominantes, mas que em última instância refletem a visão de mundo e os interesses da burguesia, da classe dominante. Eu vou te dar um exemplo. Se eu difundir, por exemplo, dentro da sociedade a ideia, e vamos imaginar que essa ideia é aceita por todo mundo, a ideia de que o trabalho é a fonte de toda a riqueza, e se eu deixar essa questão colocada dentro dessa, vamos dizer assim, abordagem bem simplificada, sem entrar em detalhes, olha bem, o trabalho é a fonte de toda a riqueza. Observa que eu estou fazendo uma afirmação cientificamente correta. Toda a riqueza que existe no mundo foi produzida pelo esforço dos homens pelo trabalho. Agora, repara como eu posso transformar isso numa ideologia e que, de certo modo, justifica as desigualdades dentro da sociedade. Porque se eu digo que o trabalho é a fonte de toda a riqueza que existe, então eu posso concluir que quem é rico porque trabalhou muito, porque se esforça no seu trabalho, porque é competente naquilo que faz. E, em contrapartida, posso constatar, ou posso concluir, que quem é pobre porque não se esforça o suficiente. Porque é acomodado. Porque é incompetente no que faz. Ora, querido, repara que isso é uma meia-verdade. Porque tu pode encontrar uma pessoa cuja situação, vamos dizer assim, de pobreza, de sofrimento, é gerada pela sua acomodação, isso existe. Mas eu posso te mostrar também muitas outras pessoas que trabalham, se esforçam desgraçadamente e nem por isso saem da sua condição de pobreza. Além do mais, posso inverter o raciocínio e posso te mostrar alguém que prosperou graças ao seu esforço, ao seu trabalho. Mas posso te mostrar também outras pessoas que são riquíssimas e jamais moveram uma palha. E estou falando sério, tu sabe disso. Eu pego o filho de um sheik árabe, por exemplo, que é herdeiro de uma fortuna, que leva uma vida nababesca, jamais moveu uma palha. Tu disse, vai viver durante toda a sua existência na riqueza. Por quê? Que mérito teve essa criatura? De modo que, repara, quando eu difundo dentro da sociedade a ideologia de que o trabalho é a fonte da riqueza, sim, porque pode ser uma verdade científica, mas pode ser uma ideologia, quando eu uso, eu disse para mascarar as desigualdades, as injustiças, para justificar as injustiças. Quando eu difundo essa ideia, estou difundindo uma ideia que é muito preciosa para a burguesia, porque, afinal de contas, isso justifica a sua condição. Se ela é uma classe que desfruta de uma condição melhor dentro da sociedade, mais abastada, isso é fruto da sua capacidade, do seu esforço, do seu empenho. Por isso ela vive melhor. Porque, afinal de contas, ela se esforçou mais que os outros. Se não eu, os meus pais, os meus avós, que me legaram tudo isso, se esforçaram muito mais que os avós e que os pais dos outros.
E é por isso que eu desfruto dessa condição melhor de vida. Repara que isso justifica as desigualdades, justifica inclusive a minha condição. Uma ideologia, então, ou seja, uma visão das coisas e que justifica as suas contradições e injustiças dentro da sociedade, é necessária para que a sociedade se conforme àquilo sim, porque lá pelas tantas os próprios setores oprimidos incorporam essas ideias. E é por isso que ela é uma ideologia, porque ela se espalha e acaba influenciando a mentalidade de todo mundo. E aí, eu, pobre, lá pelas tantas, me convenço que eu mereço a minha vida desgraçada, porque afinal de contas, eu sou o culpado disso tudo. Ou os meus pais que não me deram oportunidades, ou não... Sim, ou eu não me esforço o suficiente. Repara que eu mesmo acabo introjetando a ideia de que eu sou responsável pela vida miserável que eu levo, pelas dificuldades que eu enfrento. Quando não se usa... Por exemplo, quando o sujeito não consegue assumir a ideia de que é incompetência dele aquilo, bom, de qualquer jeito ele atribui a algo superior a ele. Por exemplo, foi Deus que fez o mundo desse jeito. E deu para uns, onde assim, uma cruz maior que deu para outros. Claro que sempre se encontra, existe uma espécie de compensação para isso. Ou seja, olha o ditado cristão que diz que Deus dá para cada um a cruz que cada um consegue carregar. E tem mais, para aqueles que aqui mais sofrem, disso existe uma recompensa depois. De alguma maneira, repara, eu vou justificar, ou foi a minha incompetência, eu não me esforcei o suficiente, eu não sou capaz, ou dos meus antepassados, ou essa é a vontade divina. O fato é que eu vou me conformar e aceitar a situação do jeito que é, ou seja, aceitar a minha condição do jeito que é. Que bom para aqueles que são privilegiados, que eu, oprimido, vamos dizer assim, introjete, aceite, me convença da minha inferioridade e de que é natural, vamos dizer assim, que eu leve essa vida, porque afinal de contas, ou essa é a vontade de Deus, ou isso é resultado da minha incapacidade de mudar a minha vida e assim por diante. Em dominação de classe, Gramsci nos chama a atenção que não basta a coerção e a violência, o consenso, e esse consenso é obtido através da dominação ideológica. O consenso que estabelece a hegemonia, o domínio de uma classe sobre o resto da sociedade, é sempre obtido pela dominação ideológica, pela dominação que se dá no plano das ideias, dos valores que se espalham pela sociedade e são assumidos por todos. Mesmo quando aquilo lhes coloca numa situação de desvantagem, como agora há pouco eu te mostrei. Ora, a educação, a religião, os meios de comunicação, no país como o nosso, a TV especialmente, cumprem um papel importantíssimo nessa questão da dominação ideológica. Seja, por exemplo, dizendo que essa é a vontade de Deus, ou através de valores e ideias que são difundidos, falando, por exemplo, de que tal como na natureza, também na sociedade existem uns que são mais capazes e mais aptos, e logo eles devem governar, e logo se justifica a sua condição privilegiada, e outros que devem trabalhar e obedecer, porque afinal de contas não têm a mesma competência que eles. Seja através da educação, de explicações religiosas, dos meios de comunicação que difundem valores, isso é fácil de ver. Por exemplo, é importantíssimo para manter esse consenso, tu mascarar os conflitos que tem dentro da sociedade, mostrando-os ou como coisas naturais, ou então minimizando eles. Vamos ver, por exemplo, vamos pegar um país como o nosso, que tem desigualdades sociais que nos tornam um país mais injusto, mais desigual do planeta. Apesar de ser uma das economias mais ricas, mais prósperas do mundo, o Brasil hoje é a sexta economia mais poderosa do planeta. E tem indicadores de desenvolvimento humano que nos assemelham aos países mais pobres do mundo. Ou seja, o PIB brasileiro é tipicamente PIB europeu, mas o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é típico de países africanos. Tem alguma coisa errada, então, num país que produz tanta riqueza e que tem condições de existência para boa parte da população extremamente miseráveis. Ora, como é que se justifica, ou melhor, como é que tu ameniza isso? Observa que num país com tantas desigualdades, tu tens que fazer um esforço constante para mostrar uma sociedade harmônica, que não tem conflitos, e onde as desigualdades são encaradas com naturalidade. Como é que se faz isso? Vou te mostrar, por exemplo, a TV brasileira. As telenovelas brasileiras, por exemplo, elas são um instrumento de dominação ideológica importantíssimo. Por quê? Porque elas retratam a sociedade o tempo inteiro, não como uma sociedade marcada por desigualdades e conflitos, mas como uma sociedade harmônica. Como é que tu faz isso? Tu mostra, por exemplo, nas telenovelas, os ricos e os pobres convivendo nos mesmos ambientes, frequentando os mesmos lugares, se tratando em pé de igualdade, e não exatamente um humilhando o outro, por exemplo, ou um com ressentimento ou inveja de outro. Então, nas telenovelas, as empregadas batem boca com os patrões e não são demitidas. Os pobres frequentam, disse, as festas dos ricos, e os ricos vão lá na favela e frequentam também as festas dos pobres, e eles se entendem na mais completa harmonia. Sim, eu sei que existe, é da nossa cultura, e essa diversidade,
E é tão típico dos brasileiros também, vamos dizer assim, desfazer os distanciamentos, porque nós temos essa abertura de um para o outro, né? É tão típica do nosso país, as nossas casas estão normalmente de portas abertas, vamos dizer assim, de modo que até os estranhos, logo que chegam ali, se sentem em casa, vamos dizer assim, amparados. É muito típico da nossa cultura essa coisa da abertura para o outro, da aceitação, da diversidade. Mas daí a negar as desigualdades, ou afirmar que não existem conflitos nesse país, ou que não existem injustiças, existem 500 quilômetros de distância. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos acirrar o ódio entre ricos e pobres dentro do nosso país. Estou te dizendo que é preciso que a gente tome consciência de que o nosso país é um país muito injusto. E essa tomada de consciência passa, de certo modo, pela questão ideológica, ou seja, não exatamente por incitar o ódio, né, entre os setores diferentes da população, mas para gerar uma consciência de que a nossa sociedade é uma sociedade desigual e precisa passar por muitas mudanças até que se crie uma sociedade onde, assim, mínimas igualdades em termos de oportunidades para os indivíduos. Sim, porque as desigualdades entre os seres humanos, querido, são inevitáveis, já que cada ser humano, eu disse, é um universo, é uma singularidade. É óbvio que existem diferenças entre as pessoas, diferenças de gosto, de preferência, e até mesmo de esforço, de empenho. Mas não é isso que explica as desigualdades que nós temos à nossa volta. Sim, eu gosto muito de uma frase de um filósofo chamado Boaventura Santos, que diz o seguinte, ele diz assim, ó, nós temos que ser desiguais naquilo que nós somos diferentes. Em preferências, em gostos, em opções, em jeito, né, de cada um ser. E temos que ser iguais naquilo em que nós temos que ser iguais, ou seja, na dignidade humana, nas oportunidades que nos são oferecidas. Sim, nós podemos aceitar as diferenças que surgem entre as pessoas. E que seriam pequenas diferenças, pode ter certeza, se todas elas tivessem as mesmas oportunidades para desenvolver suas capacidades, suas potencialidades. Claro que surgiriam diferenças entre elas, mas não diferenças que tornem a vida de uns indigna, vamos dizer assim, comparada à vida de outros. Surgiriam pequenas diferenças, eu disse, mas que não explicariam, como existe num país como o nosso, por exemplo, que parcela enorme da população seja jogada numa condição subhumana, em condições de extrema miséria, de indignidade, como a gente diz. Sim, a gente tem que aceitar as diferenças entre os seres humanos, mas essas diferenças não podem desumanizar uns e permitir que outros possam desenvolver plenamente aquilo, né, que todo ser humano teria direito a desenvolver. As diferenças entre os seres humanos podem ser toleradas e só poderiam ser toleradas a partir do momento em que todos os seres humanos tenham as mesmas oportunidades para desenvolver suas potencialidades. Aí a gente pode aceitar as pequenas diferenças que surgem entre eles, porque elas são realmente naturais e inevitáveis. Mas não o que existe hoje, que garante para alguns a chance de desenvolver toda a sua condição humana. E para outros, eu disse, é negado qualquer direito, eu disse, ao mínimo de dignidade humana, em condições, eu disse, mais abjetas impossível. Ora, são pensadores como Gramsci que nos chamam a atenção para o fato de que se a gente quiser construir uma sociedade diferente, isso exige também uma consciência dentro da sociedade que permita a construção desse novo mundo. Se não, se qualquer tentativa nesse sentido vai esbarrar inevitavelmente ou na reação dos poderosos ou na falta de consciência, né, da sociedade da necessidade de afirmar e garantir aqueles direitos que têm que ser direitos para todos e não para alguns, enquanto é negado para outros.